Olá, boa noite pessoal. Quero trazer esse corte de vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é quinta-feira, dia 26 de março de 2026. Peço que me ajude a divulgar os vídeos e me ajuda a combater a mentira da extrema-direita, bolsonarista, golpista e antipatriota. Vejam o vídeo. Edir Macedo, Valadão, igrejas e a santa corrupção. O banco de Macedo, aquele mesmo que fez campanha para o Bolsonaro, agora ele aparece envolvido num rombo de 8,5 bilhões de reais no sistema financeiro. Isso não é um número pequeno que a gente pode ignorar. É dinheiro suficiente para comprar cidades inteiras. Agora pare e pensa comigo. Quantas vezes você viu alguém da direita falando em corrupção, apontando o dedo, fazendo discurso moral? Onde estão essas mesmas pessoas agora? Porque o que está acontecendo aqui não é um caso isolado, não é episódio perdido. É um padrão que começa a ficar impossível de ignorar. Toda vez que aparece um escândalo grande, um escândalo de bilhões, você começa a ver sempre os mesmos nomes orbitando. E curiosamente são as mesmas figuras que estavam lá atrás fazendo campanha política dentro de igreja ou envolvido com Jair Bolsonaro, envolvendo fé com voto, falando para milhões de pessoas em quem votar e mais do que isso, criando uma narrativa muito forte. Uma narrativa de bem contra o mal, de honestos contra corruptos, de nós contra eles. E dentro dessa narrativa, o Lula virou o símbolo do mal, mesmo quando os números são completamente diferentes. Porque durante 4 anos, o Lulinha movimentou 19 milhões de reais. 19 milhões. Mas isso virou um escândalo gigantesco nacional, um escândalo gigantesco, pauta todos os dias. Agora compara com o que está aparecendo agora. Bilhões, não é nem a mesma escala. E mesmo assim, cadê a mesma pressão? Cadê a mesma cobertura? Cadê a mesma indignação? Cadê alguém abrindo o vidro todo dia para falar disso? Cadê alguém subindo em palco para denunciar isso? Não tem. Isso diz muito mais do que qualquer discurso, porque quando a régua muda, dependendo de quem está envolvido, o problema não é corrupção, o problema é narrativa. E é aí que entra o ponto mais importante. Essas igrejas que fizeram campanhas pesadas, que mobilizaram milhões de pessoas, não estavam só falando de fé, elas estavam participando diretamente do jogo político. E agora, quando começam a surgir esses casos envolvendo bilhões, essas mesmas estruturas aparecem de novo. Os mesmos grupos, as mesmas conexões, os mesmos nomes circulando. E o mais curioso, o discurso continua o mesmo. Continua falando de moral, continua falando de corrupção, continua apontando o dedo. Mas agora, com esses números aparecendo, fica cada vez mais difícil sustentar essa narrativa. E enquanto isso, a população continua sendo puxada para um lado e para o outro, discutindo política como torcida, sem olhar o que realmente está acontecendo por trás. Porque enquanto a briga é ideológica, os bilhões passam despercebidos. E sempre com os mesmos grupos ao redor. Então a pergunta não é mais se existe um padrão. A pergunta agora é: até quando as pessoas vão fingir que não estão vendo? Até quando elas não vão ver que são exatamente as mesmas pessoas em volta do Jair Bolsonaro, em volta da direita, que dominam toda a corrupção nesse país, ao mesmo tempo que ficam culpando Lula, ficam culpando Lulinha, ficam culpando o PT, ficam culpando a esquerda inteira, mas na hora de olhar para o próprio umbigo, não conseguem. Gente, vejam aí a resposta de o porquê esses pseudos pastores corruptos apoiaram o golpista, o genocida e agora presidiário Jair Bolsonaro e entregaram seus fiéis para o seu curral eleitoral e para o fanatismo político religioso, análogo a uma seita bolsonarista ou cristofascista, que queriam que Bolsonaro se reelegesse em 2022. Como não foi reeleito, o apoiaram na tentativa frustrada de golpe de Estado, que contou com um plano para assassinar o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso, para além de serem beneficiados financeiramente com perdão de suas dívidas com a União e também chegar ao poder estatal em detrimento do Estado brasileiro ser laico e continuarem roubando sem serem investigados e punidos. Se vocês quiserem a impunidade
e compactuarem com esses santos, entre aspas, santos bandidos, é só votar em Flávio Bolsonaro, que mesmo assim será derrotado pelo presidente Lula, porque a verdade sempre vencerá a mentira.